Então, Shalom, Pai da Terra, seja contigo. Nós voltamos mais uma vez. Hoje o assunto vai ser Paulo contra a Torá. Vamos ver o que Paulo tem contra a Torá, né? E também vamos colocar mais uma acrescentada, algumas coisinhas para você ver aí, legal, né? Como é que funciona o sistema religioso. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Estarão essas palavras que eu já dei no seu coração, ensinarás seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, deitar-te e levantar-te. E serão como sinal a sua mão, e como memorial sobre sua testa, e como mesmo usar nas portas e no braço dos portões de sua casa. Louvado seja todo poderoso. Então vamos lá. Paulo contra a Torá. Eu tenho alguns textos aqui. Como é que como o apóstolo Paulo, que as igrejas tanto louvam, pregou que devemos nos divorciar do Eterno e casar com outros deuses. Um dos livros mais sagrados do Taná, né, que se chama Shir HaShirim, ou seja, o Cântico dos Cânticos, escrito pelo rei Salomão, né? Nesse livro, o rei Salomão faz o papel, ele se achava como se fosse um Elohim, entendeu? E sua noiva, o caso, o povo hebreu, né? O povo hebreu, descrevendo aqui nosso relacionamento com o Eterno, como de um noivo e sua noiva. Muitos sábios, nossos sábios também, né, tanto judeu como samaritano, sabem que Israel é a noiva do Eterno e o Eterno é o noivo. E esse casamento vai se completar quando o Tareb aparecer, quando as pessoas forem se conscientizar do que está escrito na Torá, na lei samaritana, e buscar o Eterno, quando ouvir a voz do Tareb. Sabe quem é o Tareb? Procure nos meus vídeos lá atrás, você vai ver que eu falo sobre quem é o Tareb. Ok? Então olha só. Aqui no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 3, verso 11, diz o seguinte: Saiam, ó filho de Sião, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia que o seu coração se alegrou. O dia do seu casamento é o dia da entrega da Torá, né? Quando o povo israelita se casou com o Eterno e o coroou como rei. O dia que ele casou, esse é o dia da entrega da Torá. Esse foi o dia em que o Eterno fez uma aliança com o povo, um casamento ali com o Eterno. Tá entendendo? Por isso, os casamentos que é feitos, eles usam a rupá, né? A rupá, ou ketupá, que no caso seria o quê? Aquela casinha, que é toda cobertazinha com véu, tá coberto. Aquele véu representa um manto sagrado, né? Então é o seguinte, todos os casamentos israelitas, seja judaico, samaritano, os noivos eles se encontram debaixo de uma rupá, que é uma tendazinha, que representa as nuvens que cobriam o Monte Sinaí. Entendeu? No momento da entrega da Torá. Da mesma forma que o Moshe Rabbeinu, que é o nosso profeta, representando o povo israelita, ele era noivo. O povo israelita era noivo. Entrou debaixo das nuvens para se encontrar com o Todo-Poderoso, que é o noivo. A nuvem representa o véu. Também o noivo o noivo e noiva, eles se encontraram debaixo da rupá. Ou seja, o que era a rupá do Monte Sinai? A rupá ali era nuvem ali, ó, coberta na montanha. E não era rupá para se casar com o povo de Israel. Ou seja, para fazer uma aliança com o povo. E nesse dia o Eterno nos entregou o nosso contrato de casamento. A Torá, da mesma forma no casamento, o noivo entrega um contrato, um ketupá, para a sua noiva. A Torá também, foi o presente e é o presente mais precioso já entregue para a humanidade. Ela é tão preciosa para o povo israelita, para nós, né, que ela se torna o maior livro de tudo. No Taná, se não me engano, Taná, para os judeus, o maior livro deles lá é o Salmo 119, que foi dedicado para engrandecê-la. Aqui eu tenho aqui o Salmo 119, verso 47 e 48, que diz: Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Então, esse é o texto do Taná judaico, e eles têm isso como algo bem grande, mais sagrado para ele.
Já nós temos a Torá que o Eterno diz, a tua Torá é a verdade. Certa vez, de acordo com um relato que aconteceu, um monge católico, né? Se você acha que não existe um monge católico, mas existe. Um monge católico procurou um rabino, né? O diretor do judaísmo, de uma sinagoga, de uma sinagoga judaica, né? Para o judaísmo no Canadá. Ele contou ao rabino que no monastério os monges eles passam as horas livres, que são poucas no caso, recitando alguns salmos, algumas leituras da Torá, e pega vários livros, né? Ele diz que certo dia ele foi ler um dos textos do Taná. Desculpa, porque eu estou um pouco gripado. Um dos textos do Taná, que foi justamente isso que eu acabei de citar, o Salmo 119. Aí ele sentiu o entusiasmo daquelas palavras e tamanho louvor que ele sentiu. Não falava até, ele sentia que tinha poder. E de acordo com o Salmo, dedicava a Torá. Né? Dedicava a Torá. E aí, o que aconteceu? Ele confrontou a descrição da Torá dada pelo Salmo 119 com o Novo Testamento. E aí ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu que estava na hora de mudar a vida dele. Ele se converteu, ele fez a adesão ao Eterno, se entregou ao Todo-Poderoso. E ao perceber que muitos dos primeiros cristãos sentiam a mesma coisa, o apóstolo Paulo aqui sentiu que era a hora de agir. Paulo foi o maior opositor, o maior contraditor da Torá, e em vários momentos ele condena aqueles que a seguem. Ele chama até a Torá, chama a lei de maldição. Você não sabia não? Olha aqui, em Gálatas capítulo 3, verso 13, Paulo diz que devemos aceitar o sacrifício do Nazareno e nos libertar da Torá, se afastar da Torá. Não é? Ele até cita assim em Gálatas 3, 10, e fala o seguinte, ó, os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Onde estamos debaixo de maldição, homem? Ou seja, se você seguir a lei, você está amaldiçoado, é o que Paulo está dizendo. Aqui em Gálatas 3, 13 ele diz, o Nazareno nos redimiu da maldição da lei. Olha só, a lei tem maldição. Da maldição da lei quando se tornou maldição, morrendo em lugar deles lá. Como? Se o próprio Eterno deixou bem claro que um homem não pode morrer por outro homem, ninguém pode salvar ninguém. Então, que se tornou, se aqui diz que ele se tornou maldito, então, como é que uma pessoa amaldiçoada vai salvar a outra? Não tem lógica. Sabendo ele que a Torá representa o nosso contrato, o casamento com o Eterno, Paulo ele faz a mesma analogia, mas veja qual é a intenção dele aqui. Aqui no livro de Romanos 7, versos 2 ao 4, olha a loucura que é este livro. Desculpa, moça. Olha aqui, ó. Por exemplo, pela lei a mulher casada, olha, ele está dando um exemplo, que a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Olha a arrumação disso aqui. E olha que a Torá diz o contrário. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Não é isso que a Torá diz. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E daquela lei está falando da lei, da Torá. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo do Nazareno, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Ou seja, ele está dizendo aqui que você, que é cristão e que apanha do marido, mais do que uma condenada, que você, que é cristão, sua mulher não frequenta a mesma igreja, mete chifre adoidada, você não pode separar dela, que se você separar dela, você vai morrer. Mas a Torá não diz isso, a Torá diz, ela dá carta de divórcio. Não existe amor, não existe comunhão, e você é livre. Lê a Torá. Já que diz que você está debaixo de maldição, a Torá já diz o contrário. Preste atenção aqui ao que Paulo está dizendo, e de acordo com essa analogia, que Paulo diz que deveis morrer para além da Torá, para pertencer a outros deus. Essa absurda mensagem é oposta ao que o Criador nos diz na Torá. O Paulo aqui ele está pedindo que quebremos o primeiro dos 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 3. Não terá outros deuses diante de mim. E ainda escolhe uma linguagem
vou dizer aqui, de marido e mulher, a nos repreender quanto a isso. Olha só que Êxodo 20, verso 5 diz: não te prostrarás diante deles, nem lhe prostrarás culto, porque eu, eterno teu Elohim, sou Deus ciumento. Aqui em Deuteronômio 13, verso 5 diz: o Eterno tem ciúme de nós, claro, e deseja a nossa união com ele através dos mandamentos da Torá, que diz o seguinte, ó: após o Eterno vosso Elohim andareis, a ele temereis, olha o que diz: seus mandamentos guardarei, e a sua voz ouvirei, a ele servirei, e nele vos unireis como um casamento. Está entendendo? Já o Novo Testamento, ele desfaz o que o Eterno diz. Te manda tu adorar mais de um Deus, fala coisas absurdas. Está entendendo? Infelizmente, muitos dos israelitas aqui nunca tiveram a oportunidade aqui de experimentar um relacionamento sincero com o Eterno através da Torá. Não é porque o cara nasceu em Israel que ele é o seguidor. Eles se tornaram alvo dos missionários que usam a mensagem de Paulo para convencê-lo que a Torá é um peso do qual o cristianismo quer nos libertar. Acha que nós estamos presos nesse peso. É triste ver que essa mentira alcança milhões de pessoas, não somente pessoas que não têm, mas como eu já falei, não é porque todo israelita nasceu em Israel que ele vai seguir a Torá. Entendeu? Assim como aqui no Brasil e vice-versa. Então, assim, é triste. No mundo inteiro as pessoas têm a mente fechada, tá entendendo? E são fáceis de se enganar por um ministério aí, passando-se por uma coisa que eles não são. Por isso, o nosso trabalho é tão importante, mostrar ao mundo a beleza e a grandeza da nossa Torá e como podemos nos relacionar da maneira tão verdadeira com o nosso Criador. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fácil. Basta, eu já falei, você compartilhar essa mensagem. Compartilha a mensagem que você tem alguma coisa errada na minha igreja. Está acontecendo alguma coisa. Não é aquilo. As pessoas acham, Maria era virgem. Como você sabe que Maria era virgem? Entendeu? Como você sabe que Maria era virgem? Sinais são indícios ou provas, marcas de identificação. Algo que possa ser, como vou dizer, apresentado para se comprovar a posse, a origem de um objeto. Será que o Eterno determina que um dos sinais para identificar o prometido seria como vou dizer, seria um que ninguém conseguisse comprovar? Porque como é que eu vou comprovar que Maria era virgem? Ou seja, um sinal que não é de fato um sinal. E aí? Porque lá não fala de uma virgem. Eu já vi esse vídeo lá. E de acordo com o Novo Testamento aqui, ninguém sabia ou jamais mencionou em público o fato do Nazaré ter nascido de uma virgem. Se fosse de fato sinal que provaria a identidade do suposto Messias lá, o nascimento virginal deveria ter sido relatado em todos os evangelhos. E não somente em Mateus e Lucas, além de não constar no livro de Marcos e de João e de Paulo. Paulo também não pareceu se importar muito com isso em suas cartas. Um ponto importante é lembrar também que o Nazareno usou esse sinal para quê? Para provar sua legitimidade. Nem para seus discípulos já acreditavam, nem eles acreditavam nele. Que já acreditavam nele e depois começaram a desacreditar nele. Ficou um negócio bem doido na vida dele. O que aconteceu aqui? Histórias como essas são muito mais comuns na mitologia greco-romana. Deuses do povo Hércules. Hércules, Zeus se encantou com tem o nome daquela aqui, Acmena, e teve Hércules. É o semideus. E foi esse tipo de mito que os autores do Novo Testamento tentaram criar ali um Salvador à força, uma virgem à força. De acordo com o Evangelho de Lucas aqui, João Batista era parente próximo do Nazareno. Isso lá em Lucas 1,36. Se o nascimento virginal fosse um sinal divino do tal Messias, era de se esperar que pelo menos os familiares fossem saber. Então, por que João Batista precisou de comprovação de legitimidade do Nazareno lá em Mateus 11, do 2 ao 3? Quantas pessoas nasceram de uma virgem além dele? De acordo com um rapaz aqui chamado Ciro,
ele dizendo que vai testemunhar o próximo, né? Eu tenho um comentário sobre Ciro aqui, um rapazinho chamado Ciro que eu peguei aqui, e ele mandou isso aqui para mim. Olha, eu quero dizer aqui, ó. Para aqueles que não acreditam em Deus, eu tenho uma prova concreta e definitiva. Olha uma ação que ele mandou para mim. Eu e minha namorada nunca tivemos relações sexuais. Antes do casamento é fornicação. E descobri segunda-feira, olha uma ação, que ela está grávida. Entendeu aí? Gravidez sem sexo ou inseminação artificial é impossível para a ciência. Então só resta admitir que é um milagre. Ô Ciro, acho melhor você fazer um teste dele nessa criança aí. Porque você foi enrolar, filho. Se você não teve relação sexual com sua namorada, ou não aconteceu nada e ela apareceu grávida, eu vou te dar um conselho. Faça um teste de DNA. Tá entendendo? Porque, a não ser que você seja o próximo candidato à Virgem Maria. A nascer ou não nascer. Então é o seguinte, eu espero que você perceba o erro que você está fazendo. Achando que o que aconteceu com a sua namorada foi mais um milagre igual da Maria lá. Tá entendendo como as pessoas estão hoje? Elas estão botando coisas que não existem. Pare e pense. Será que realmente Maria era virgem? Leia, e você vai ver. Que Eterno te abençoe, possa iluminar a sua vida. O próximo tema que a gente vai falar é um tema mais condolente. É o que Jeremias disse sobre a nova aliança. Já que os cristãos usam muito esse texto. Então, outra coisa, as pessoas me perguntam, você está usando muito o Taná? Estou usando o Taná, porque as pessoas estão me perguntando sobre as contradições, as diferenças da profecia judaica, da profecia samaritana. É isso que eu estou falando. Então, assim, que até te abençoe, que essa mensagem possa abrir no teu coração, a tua mente, entendeu? O teu espírito, para que você possa ver que nem na Torá e nem no Taná existe esse tal Messias, filho de um Deus. Em nenhum livro, nem sequer, aliás, para te falar a verdade, nem sequer no próprio Novo Testamento existe tal coisa. Tudo isso não passa de falácia, de alguém que escreveu, que deixou. Porque explicando por que o novo pacto profetizado em Jeremias 31 não é o Novo Testamento, isso é fato. Então no próximo vídeo falarei sobre esse assunto. Entendeu? Que o Eterno te abençoe. E lembre-se, nem na Torá, e nem no Taná, nem no Messias inspirado pelos judeus, e nem no Tareb, pela Torá, não existe nada de um filho de um Deus. As pessoas vão tentar botar na sua cabeça vários textos, mas dê uma olhada nos meus vídeos aí, você vai entender, entendeu? E para você que me fez essa pergunta, saiba que temos que mostrar vários lados da história. Mostrando o lado da história samaritana, estou mostrando o lado da história judaica e estou mostrando como sendo o lado do cristianismo. Aí o que eu te aconselho? Siga a Torá. Siga a Torá, somente esse livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Este é o livro da verdade, este é o caminho, esta é a salvação que você pode buscar e vai achar. Porque a Torá israelita samaritana, no original, é a Torá mais antiga do mundo. Tá entendendo? E eu falo em outros vídeos sobre isso. Que o Eterno te abençoe, certo? Ele te dê aquela mentalidade. Eu sei que você é uma mulher, um homem, um jovem, de inteligência, de muita sabedoria, de muita fé. Então, use essa fé para abrir seu coração, a sua mente e te libertar do sistema religioso falsificado. Para quê? Para que você não seja mais um que está infeliz no casamento, que apanha e vai ouvir Paulo. Que você só deve se separar. Não estou dizendo para você separar nada, não. Estou dizendo para você prestar atenção que se não existe amor num casamento, num lar, se eu não consigo porque a igreja me pergunta, não vai porque a igreja não leia o que a Torá fala sobre o casamento. Eu até deu uma carta de divórcio para Moisés. Para quê? Justamente por causa disso. Chegaria esse período que as pessoas iriam escolher adorar o Eterno e adorar os deuses do cristianismo. Eu sei que você é uma mulher e um homem inteligente, sabe, segundo o conhecimento de Hashem. Por isso, você vai saber escolher, fazer a escolha certa. Que o Eterno te abençoe e até a próxima. Shalom.